gloriosa nossa Rei. E depois destes tempos trai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Deus. Amém. O Senhor esteja convosco. Pensamos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom regresso a todos a casa, a continuação da boa peregrinação. O Cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder e a riqueza. Aleluia, aleluia. A sabedoria, a honra e o louvor. Aleluia, aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque o Senhor fez maravilhas. Aleluia, aleluia. Aos olhos das nações revelou a sua justiça. Aleluia, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, por Pai e a comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Irmãos e irmãs, bem-vindos a este momento de missão comunitária, aqui na casa do Senhor, como irmãos, dispomos a escutar a palavra que gera esperança na nossa vida. Rezamos tantas intenções, hoje particularmente são recomendadas sufrágios marianos de Jorge Esposo, Inácio Maria Brito, Faustino Esposo e Nhora Santo António. Conheçamos então as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, eu quero muitas vezes os pensamentos e palavras, atos e ações, minha culpa, minha tamanha culpa. E peço a Deus Maria, aos santos e santos, e a vós, irmãos, reveste minha Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Oremos. Concedei-nos, Senhor, que a nossa vida se conforme plenamente ao mistério que celebramos, de modo que ao dia deste tempo pascal nos fortaleça e defenda no caminho da salvação. Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e a Deus, convosco vive e reina no unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. A palavra de Deus.
Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a Igreja de Jerusalém, resolveram escolher alguns irmãos para os mandarem a Antíoco com Barnabé e Paulo. Eram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens de autoridade entre os irmãos. Mandaram-lhes esta carta: os apóstolos e os anciãos, irmãos vossos, saúdam os irmãos de origem pagã, residentes em Antíoco, na Síria e na Cilícia. Tendo sabido que, sem nossa autorização, alguns dos vossos vos foram inquietar, perturbando as vossas almas com as suas palavras, resolvemos, de comum acordo, escolher delegados para vos enviar, juntamente com os nossos queridos Barnabé e Paulo, homens que expuseram a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso vos mandamos Judas e Silas, que vos transmitirão de viva voz as nossas decisões. O Espírito Santo e nós decidimos não vos impor outras obrigações, além destas que são indispensáveis: abster-se das carnes imoladas aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das relações imorais. Procedereis bem, evitando tudo isto. Adeus. Feitas estas pedidas, os delegados desceram a Antíoco, onde reuniram a Assembleia e entregaram a carta. Quando a leram, todos ficaram contentes com as palavras deste hino. Palavra do Senhor. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João.
Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: É este o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida dos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não nos chamamos servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi a meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e destinei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. E assim, tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele o concederá. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, é da experiência humana. Penso que todos vós já passastes por isso, como eu já passei. Um certo desconforto que sentimos quando fazemos qualquer coisa de bom por uma pessoa e ela não o conhece. E ela passa insensível. Provavelmente os aqueles que são pais sentem tantas vezes a desconsideração dos filhos e lá por dentro o pai e a mãe ficam assim: faço tudo para este meu filho não compreender nada, mas não desistem porque amam. É verdade, não é isto? Irmãos e irmãs, lembro destas palavras, ou digo estas palavras, a partir deste texto do Evangelho. Ele tem todo um caráter de intimidade. É o Senhor que se dirige a todos nós, a convidar-nos a amar. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Lembram-se deste texto, eu mesmo que ouvíamos no domingo passado? O grande mandamento que Jesus deixou e a grande marca do ser cristão está exatamente no amor uns aos outros. Se isto não acontecer, a nossa relação uns com os outros é uma relação comercial, egoísta. Eu faço-te bem, então espero que tu me faças bem. Eu dou-te agora para tu me dares logo. Esta é uma relação comercializada, egoísta. Dizemos aqui tantas vezes, ou sentimos tantas vezes como verdade a caridade, ninguém dá ponto sem nó. Não há os nossos lugares, outra maneira de dizer do nosso tempo. Então são os interesses humanos. Facilmente nós, nas nossas relações, tornamos as pessoas escapáveis, coisificamos as pessoas. Olhamos para elas e procuramos tirar proveito, tirar egoisticamente interesse, lucro. Exploramos as pessoas. O amor é exatamente o contrário. É olhar olhos nos olhos para outro que é irmão, que é como eu, está no mesmo barco que eu, tem dificuldades como eu estou aqui, dou-lhe a mão, sem esperar nada próprio. Isto que Jesus fez e que nos pede a nós para fazermos: amai-vos como eu vos amei. O amor de Jesus, que exprime na realidade, visivelmente,
o amor de Deus para com a humanidade, é um amor totalmente aumentivo, sem esperar algo próprio. Por isso dizemos tantas vezes que o amor de um pai e de uma mãe fazem tudo para salvar o filho, são capazes de arriscar a vida e arriscar a fortuna toda para salvar o filho, por exemplo, a droga. Quem está de fora não entende o esforço, o excesso. Mas aquele pai e aquela mãe fazem tudo, mesmo que saibam que o filho não vai reconhecer e crescer. Tomemos estas palavras do Evangelho dirigidas a nós. Quantas ouvimos, muitas vezes nós fazemos de conta que isto é para os outros. E não é. O Senhor dirige-se a cada um com esta ternura, com esta intimidade, com este calor humano, com palavras que vêm de dentro. Meus filhos, amados, meus amados. Assim conhecerão que são os meus discípulos, se vos amardes. Este é o grande testamento, o grande sinal. Se olharmos à nossa volta, irmãos e irmãs, certamente reconhecemos como o mundo precisa disto. Precisa de um amor assim. Porque as relações comerciais estão a destruir a beleza do mundo. Certamente nos damos conta disto. Uma segunda palavra nos deixo a propósito da primeira leitura. Anteontem, o texto dizia assim: houve um grupo de cristãos de Jerusalém que subiram para a Antioquia, na Síria, e foram importunar os cristãos daquela cidade. Os de Jerusalém provinham do mundo judaico, tinham práticas religiosas, ritual do Deus único, e do judaísmo converteram-se ao cristianismo. Mas na comunidade da Antioquia, ao norte da Síria, a maior parte dos cristãos de lá eram oriundos dos pagãos que não conheciam os cultos judaicos, mas também eles se converteram ao cristianismo, particularmente pela ação de Barnabé e Paulo. Quando surge este choque, uns estão lá e perguntam como é que pode ser, vocês não foram circuncidados, como os judeus foram, puseram em causa a verdade da conversão daquela gente. Claro que Paulo e Barnabé deslocaram-se de lá de cima novamente a Jerusalém, obrigaram os apóstolos a reunirem o concílio, isto é, juntaram-se todos, discutiram o problema para tomarem decisões. Chama-se isto o primeiro concílio de Jerusalém, que decidiu que Barnabé e Paulo estavam a proceder corretamente, porque a mensagem de Jesus se dirigia a todos. Não precisavam, assim, os pagãos, os gentios, tornarem-se primeiro judeus e só depois cristãos. Não, porque o chamamento de Jesus é para todos. Diretamente. O Espírito de Deus, e depois a Igreja reconhece e ensina, o Espírito de Deus age na vida de cada um, independentemente das ordens ou orientações deste grupo ou daquele. No texto de hoje, vemos o quê? Vemos que, tomada a decisão em concílio, era preciso comunicar esta decisão aos interessados, aos da comunidade de Antioquia. O texto diz assim: escolheram duas pessoas de boa reputação, dois cristãos de confiança, que foram à comunidade de Antioquia transmitir de viva voz o que foi decidido por todos. E assim, diz o texto, que eles foram, e aquela comunidade, ao saber da decisão, ficou muito feliz, muito contente. E assim,
vemos logo nos primeiros tempos as comunidades cristãs se comunicam, se ajudam umas às outras. E hoje, nos nossos tempos, a Igreja é um corpo unido, com tantas partes, com tantas diversidades, com tantas culturas. Hoje, a mesma Igreja de Jesus chamou um Papa vindo do Peru ou da América, como chamou há uns anos atrás um Papa vindo da Argentina. Quem é mais importante são os da Europa, o de Roma? Não. Todos são importantes na Igreja do Senhor. Preparai hoje se põe em prática aquilo que vem nos primeiros tempos. Termino ainda com uma nota, irmãos e irmãs. Os nossos tempos conturbados apresentam-nos muitas igrejas, muitas religiões, muitos grupos religiosos em confronto e amiguinhos até uns com os outros. Para nós que estamos aqui, ser católico é pertencer a este corpo organizado, a esta história maravilhosa de 2000 anos, que tem um capital enorme, um tesouro enorme de martírio, de gente que deu a vida pela verdade de Jesus. Ser católico não é igual a ser evangélico, a ser Jeová, ou ser não sei o que mais. E já é o tempo de nós apreciarmos isto de sou católico com gosto. Tenho orgulho em ser batizado, em pertencer à Igreja Católica. Irmãos e irmãs, as decisões tomadas em concílio são decisões do Espírito e da Igreja. Podemos pedir a graça de assim recebermos Pela Igreja que viveu a experiência do último concílio, para que nas decisões e orientações aí tomadas descubra a mão do Espírito Santo que a conduz. Oremos. ouvimos, Senhor. Pelos fiéis das igrejas particulares do mundo inteiro, para que sintam ainda hoje o mesmo júbilo que inundou a Igreja do Segundo Concílio do Vaticano. Oremos. Ouvimos, Senhor. Pelos catecúmenos e pelos fiéis que adoram a Cristo, para que não esqueçam que o seu maior mandamento é o de amar uns aos outros como Ele nos amou. Oremos. Ouvimos, Senhor. Pelos jovens que o Senhor atrai ao sacerdócio, aos quais diz: já não vos chamo servos, mas amigos, para que lhes respondam com alegria e total confiança. Oremos. Ouvimos, Senhor. Por todos aqui presentes em Assembleia, para que Jesus destinou ao seu serviço, para que lhe demos muitos frutos de caridade. Oremos. Ouvimos, Senhor. Senhor Jesus ressuscitado, para quem já não somos servos, mas amigos, tornai-nos testemunhas do vosso amor, vós que examinais pelos séculos dos séculos. Amém. Aclamai a Deus, terra inteira. Aleluia. Aclamai a Deus, terra inteira, cantai a glória do seu nome. Aleluia. Aleluia. Servos
Cumprirei os meus votos, que pronunciaram os meus lábios. Aleluia, aleluia. Orai, irmãos, que o vosso sacrifício seja aceito, Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor de tuas mãos este sacrifício, para a honra e glória do Seu nome. O nosso bem e Santificai, Senhor, estes dons que vos oferecemos como sacrifício espiritual. Fazer nós mesmos renovação eterna para a vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, esteja convosco. Está no meio de nós. Corações da alma. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, realmente nosso dever e nossa salvação, que sempre nos movemos, como é organizado este tempo e que Cristo, nossa Páscoa, foi revelado. Porque vencendo a minha evolução do pecado, levou o universo caído, restaurou o género humano na sua integridade original. Por isso também me dou dia pascal dos homens por toda a terra, e com os anjos todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora para ser entregado pela voluntária e sofrer da morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, financeiro, no cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitir à vossa presença para vos servir destes santos mistérios. Pelo menos nos suplicamos, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Livrai-nos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade e união do vosso Papa, Leão
A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. No seu coração e na sua alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que Estais estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos do mal, Senhor, e dai-nos a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vida gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz. Não ligues aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Que o amor de Cristo nos une. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, domina nobis pacem. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dê-me só palavra de salvação. Cristo crucificado ressuscitou dos mortos para nos salvar. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vos escolhi do mundo e vos destinei, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. Aleluia, aleluia, aleluia. Cantarei eternamente
e para sempre proclamarei a sua fidelidade. Concluí uma aliança com o meu eleito. Aleluia, aleluia, aleluia. Veneremos, adoremos a presença do Senhor, nossa luz e pão da vida. Cante a alma o seu louvor. Adoremos no sacrário, Deus oculto por amor. Demos glória ao Pai do céu, infinita majestade, glória ao Filho e ao Santo Espírito, em Espírito e verdade. Veneremos, adoremos a Santíssima Trindade. Amém. Depois de recebermos estes dons sagrados, humildemente nos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, aumente sempre a nossa caridade por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Também nós. Peçamos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Falta uma semana para o fim do mês. Estava previsto realizarmos a procissão de velas no dia 31, da manhã 8, mas vamos realizá-la 2 a 8 dias, ou seja, 2 a 8, sexta-feira, às 9, somos convocados para nos juntarmos aqui e fazermos a nossa procissão de velas em nome de Nossa Senhora. Boa noite para todos e em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Regina Celi, letare, alleluia, quia
sair agora.